Arrebatamento pré-tribulacional versus arrebatamento pré-ira. Meus amados irmãos em Cristo e caros ouvintes da Palavra de Deus, existem atualmente 4 visões dominantes no meio cristão acerca do tempo do arrebatamento da Igreja face à grande tribulação, que são o pré-tribulacionismo, que coloca o arrebatamento da Igreja imediatamente antes do início dos vulgarmente conhecidos como 7 anos de grande tribulação. Existe o mid-tribulacionismo, que coloca o arrebatamento da Igreja exatamente a meio desses 7 anos. Existe o pós-tribulacionismo, que coloca o arrebatamento da Igreja no final desses 7 anos. E existe ainda o arrebatamento pré-ira, que coloca o arrebatamento da Igreja algures na segunda metade desses 7 anos, após o meio, mas antes do fim. E as 3 visões que durante o século XX predominaram no meio cristão eram o pré-tribulacionismo, o mid-tribulacionismo e o pós-tribulacionismo. Mas nestes últimos anos, a visão do arrebatamento pré-ira tem crescido de uma forma surpreendente e suplantou até mesmo a terceira posição antes ocupada pelo mid-tribulacionismo, relegando o mid-tribulacionismo a níveis de quase insignificância. E tanto é que, na última edição do livro intitulado 3 Views on the Rapture, 3 pontos de vista sobre o arrebatamento, editado pela editora Zondervan, já incluiu a visão pré-ira que substituiu a anterior visão mid-tribulacionista. As diferentes ideias que os cristãos possam ter acerca do tempo do arrebatamento face à grande tribulação, só por si não são questões doutrinais fundamentais do cristianismo e que venham a impedir a salvação de alguém, pois pela graça somos salvos por meio da fé em Cristo Jesus, que morreu por nós na cruz para nos salvar dos nossos pecados. E ninguém vai para o céu e obtém a salvação só porque é um pré, mid ou pós-tribulacionista, ou porque crê num ensino diferente de todas essas visões. E também ninguém irá ser condenado ao inferno porque creu numa visão errada acerca do tempo do arrebatamento da Igreja face à grande tribulação. Além disso, são mais as coisas que unem os adeptos e representantes de todas essas diferentes visões escatológicas acerca dos dias do fim do que aquilo que os divide, pois ambos creem que Jesus virá uma segunda vez e arrebatará os seus escolhidos e que veremos os nossos familiares, irmãos e amigos que partiram com salvação, e ambos cremos que receberemos no céu o nosso galardão. Porém, se a grande tribulação vai ser um período em que a vida normal aqui na Terra vai ser quase impossível para os cristãos, o que é melhor? Se preparar para não passar pela grande tribulação e depois ter de a passar sendo pego de surpresa e sem se preparar, ou se preparar para passar pela grande tribulação, mas depois ser arrebatado antes dela começar. Voltando às 4 visões acerca do tempo do arrebatamento da Igreja, eu decidi fazer este estudo contrastando apenas 2 delas: a visão pré-tribulacional e a visão pré-ira de Deus, pois tanto o mid-tribulacionismo quanto o pós-tribulacionismo nos dariam a data exata da vinda de Jesus para arrebatar a sua Igreja, porque o mid-tribulacionismo crê que o arrebatamento se dará a meio da 70ª semana de Daniel, e aqui bastar-nos-ia calcular 1260 dias desde que o tratado feito entre o Anticristo e Israel fosse celebrado, e saberíamos então o dia e a hora exata da vinda de Jesus.
E no caso do pós-tribulacionismo, precisaríamos somente calcular 2520 dias desde a data do tratado e então saberíamos o dia e a hora exata da vinda de Jesus, que ele mesmo disse que ninguém sabe, conforme Mateus 24:36. Vamos então, a partir de agora, analisar cuidadosamente quais são os pontos de vista em comum e quais são os principais pontos de vista discordantes entre a visão do arrebatamento pré-tribulacional e a visão do arrebatamento pré-ira. Pontos de vista em comum. Primeiro, incerteza quanto ao dia e a hora do arrebatamento. Em Mateus 24:36 nos diz: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Tanto o pré-tribulacionismo quanto o pré-ira creem que o dia e a hora exatos do arrebatamento ninguém sabe. Porém, o pré-tribulacionismo coloca esse dia e hora que ninguém sabe antes da 70ª semana de Daniel, capítulo 9, enquanto que o pré-ira o coloca algures na segunda metade dessa semana. O pré-tribulacionismo não nos consegue mostrar um único versículo que claramente afirme que a Igreja é arrebatada antes do início da 70ª semana de Daniel, usando apenas alguns versículos isolados do seu contexto, como em Apocalipse 3:10 e em Lucas 21:36, e reinterpretados de acordo com o seu dogma pré-concebido, os quais nada conseguem provar. Já o pré-ira tem como base vários capítulos inteiros das Sagradas Escrituras que nos provam cabalmente e com total base bíblica, como no caso de Mateus 24 e de Apocalipse 6 e 7, que o arrebatamento da Igreja se dará algures na segunda metade da 70ª semana de Daniel e só depois dos dias da grande tribulação. Segundo ponto de vista em comum: Deus nos livra da ira vindoura. Em Romanos capítulo 5, versículo 8 e 9 diz o seguinte: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. E esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. E em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9, nos diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto o pré-tribulacionismo quanto o pré-ira creem que Deus nos livrará de passarmos pela ira futura. Porém, a única divergência está no quando começa essa ira. O pré-tribulacionismo diz que a ira começa a ser derramada após o início da 70ª semana de Daniel e que esse inteiro período, vulgarmente chamado de 7 anos de grande tribulação, será a ira de Deus sendo derramada sobre a terra. Mas o pré-ira nos diz que a grande tribulação que só começa a meio da 70ª semana de Daniel não é a ira de Deus sobre os ímpios e pecadores, mas sim a ira de Satanás contra Israel e a Igreja. E a ira de Deus só poderá iniciar-se depois dos dias da grande tribulação e dos sinais celestiais e após a abertura do 7º selo de Apocalipse. O pré-tribulacionismo não consegue apresentar um único versículo que prove que a ira de Deus começa a ser derramada no início da 70ª semana de Daniel, e também não consegue provar que os 7 anos que constituem essa semana serão o tempo total da ira de Deus na terra. Já o pré-ira tem como base a ordem de eventos de Mateus 24, junto com o Apocalipse do 6 ao 8, o capítulo 12 e 13, que nos provam que durante a grande tribulação haverá grande ira do diabo e das duas bestas contra Israel e contra a Igreja,
e que a ira de Deus, na abertura do 5º selo de Apocalipse, que são os mártires da grande tribulação, ainda não terá sido derramada, pois estes clamavam ali por justiça e vingança de Deus contra aqueles que habitam sobre a terra. E Deus mandou-os aguardar mais um pouco de tempo, retardando assim o seu juízo e ira sobre a terra. E na sequência de eventos de Apocalipse 6, vemos que somente após os sinais no Sol e Lua que escurecem é que os ímpios anunciam que é vindo ou chegado o grande e terrível dia da ira de Deus. Em Apocalipse 7, 1 ao 3, vemos que a ira de Deus sobre a terra, o mar e as árvores é retida até que sejam selados os 144.000 israelitas que substituirão a Igreja aqui na terra e que seja arrebatada a Igreja Universal de Jesus Cristo, conforme Apocalipse 7, do 9 ao 17. Finalmente, verificamos que a ira de Deus só começa a ser derramada após a abertura do 7º selo de Apocalipse, conforme Apocalipse 8, do 1 ao 5. O terceiro ponto de vista em comum com as duas visões é: o arrebatamento não é o Armagedom. Ambos, tanto o pré-tribulacionismo quanto o pré-ira, creem que o arrebatamento não é o Armagedom. E porquê? Por 3 motivos diferentes. Primeiro, os eventos descritos nas passagens sobre o arrebatamento são diferentes dos eventos descritos na passagem referente ao Armagedom, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 4, do 15 ao 17, e Apocalipse capítulo 19, do 11 ao 21. Segundo, após o arrebatamento, a Igreja não dá meia volta e torna a descer para a terra para pelejar a batalha do Armagedom, mas estará no céu diante da presença do Pai, conforme João capítulo 14, versículo 1 ao 3. Terceiro, terá que haver um intervalo de tempo entre o arrebatamento da Igreja e o Armagedom, para que determinadas ações ocorram no céu e na terra. No céu haverá o julgamento para as boas obras dos cristãos e o seu galardão, e ainda as bodas do Cordeiro, conforme Apocalipse 11, 18 e 19, do 7 ao 9. Na terra haverá pessoas que, após o arrebatamento da Igreja, não vão receber a marca da besta, nem vão adorar a besta e a sua imagem, e que não vão maltratar os israelitas, nem os cristãos. E estes entrarão no milénio com os seus corpos mortais e povoarão a terra durante esse período, conforme Mateus 25, do 31 ao 46 e Zacarias 14, do 16 ao 19. O quarto ponto de vista, em concordância com ambas as visões, é a iminência. Tanto os adeptos do arrebatamento pré-tribulacional quanto os adeptos do arrebatamento pré-ira creem na iminência. Como assim? E em que sentido? Ambos creem que a iminência é ensinada na Palavra de Deus. Porém, a divergência consiste nisto. O pré-tribulacionismo crê que o arrebatamento da Igreja é iminente no tempo presente, ou seja, poderá acontecer a qualquer momento e que não haverá nenhum sinal que o anteceda, pois isso não depende de sinais. Por outro lado, a visão pré-ira afirma que o arrebatamento no tempo presente não é iminente, mas depende de sinais, e só será iminente quando todos os sinais estiverem cumpridos e estivermos em dias de total escuridão. Vamos à prova dos 9. Será que o arrebatamento ao tempo presente é mesmo iminente? Ou será que ele só ficará iminente depois de todos os sinais? De facto, o pré-tribulacionismo afirma que o arrebatamento é iminente no tempo presente, mas não apresenta nenhum versículo bíblico que claramente prove esse facto, pois toda a sua argumentação se baseia exclusivamente em versículos como Tito capítulo 2, versículo 13, que falam só sobre a esperança ou a expectação da vinda de Jesus. Já na visão pré-ira, temos a prova cabal de que o arrebatamento da Igreja, agora neste tempo presente, ainda não é iminente,
mas só ficará iminente depois de todos os sinais. Vamos então fazer as leituras da Palavra de Deus. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a Palavra de Deus nos diz que o arrebatamento da Igreja se dará precisamente na vinda de Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15 ao 17. Dizemo-vos, pois, isto pela Palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. E em Mateus 24, o próprio Senhor Jesus nos declara que antes mesmo que Ele venha arrebatar os seus escolhidos, haverá vários sinais. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos, quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos, em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não deixe a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser: eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem: eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque, assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois aonde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. E logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma à outra extremidade dos céus. Aqui dar-se-á o arrebatamento da Igreja. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Somente aqui
E depois de vermos todos os sinais acontecerem e que incluem o surgimento do Anticristo, a abominação da desolação, os dias da grande tribulação contra os escolhidos e o escurecimento do sol e lua, é que então o arrebatamento ficará iminente. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E por último, e como checkmate final, na afirmação do pré-tribulacionismo de que o arrebatamento da Igreja é algo iminente e que pode acontecer a qualquer momento, e até mesmo agora, vamos ler a revelação que o apóstolo Paulo nos trouxe em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do 1 ao 4. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, o arrebatamento, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo, que é o dia do arrebatamento, estivesse já perto, ou seja, iminente. Ninguém de maneira alguma vos engane. Ninguém te diga que o arrebatamento é iminente, porque não será assim. O arrebatamento não se dará sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o Anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, fará guerra contra os santos, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Porá a abominação da desolação a meio da 70ª semana de Daniel. Considerações finais. Este estudo não tem por objetivo ser um estudo minucioso e exaustivo sobre o tema do tempo do arrebatamento face à grande tribulação, mas se propõe ser um pequeno esboço que permitirá aos cristãos leigos, aos estudiosos das Escrituras e aos pastores, obreiros e líderes das igrejas ser uma ferramenta inicial de estudo sobre esta matéria, dando uma panorâmica geral entre as duas visões. O autor deste estudo, o pastor Luís Guerreiro, se propõe, caso o tempo o permita, bem como a vontade de Deus, esclarecer quaisquer dúvidas sobre este tema e ministrar palestras em estádios ou igrejas sobre esta temática e sobre a visão pré-ira que ele defende. Além disso, está disposto a fazer publicamente uma sessão de perguntas e respostas que muitos chamariam debate cordial com um digno representante da visão pré-tribulacional, com vista a que todos os cristãos tenham a possibilidade de conhecer melhor estas duas visões acerca dos tempos do fim e, mais concretamente, acerca do tempo do arrebatamento da Igreja face à grande tribulação, e possam assim tomar, só por si e livremente, a decisão de escolher a visão que melhor entendam que se encaixa dentro da Palavra de Deus. Me despeço com a santa paz do Senhor Jesus a todos os irmãos.